Segundo o IBGE, aproximadamente 6 milhões de idosos brasileiros são analfabetos. As taxas chamam a atenção porque chegam a quase 40% dos idosos do Nordeste e 26% na região Norte. Preocupados com isso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados fez audiência pública para discutir a educação da população idosa. O debate foi solicitado pela deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, que participa agora do programa Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa. E eu queria começar por esses dados que a gente apresentou na abertura do programa, que me chamaram muito a atenção. Eu não estava a par desses dados. Quase 40% dos idosos do Nordeste analfabetos. Na região Norte, cerca de 26%, 27%, e no Sudeste eu não citei, mas no Sudeste um pouco menos, mais 10%, números ainda bastante preocupantes. Sim. Marcelo, uma alegria estar aqui novamente nesse programa e abordando um tema tão importante e urgente, né? Que muitas vezes é negligenciado por se tratar de pessoas idosas, né? Então, realmente são taxas bastante preocupantes do índice de analfabetismo entre as pessoas idosas, mas também, Marcelo, o índice de analfabetos funcionais, né? Que sabe escrever, sabe ler, mas ainda não tem a formação suficiente para fazer uma leitura mais aprofundada de determinados temas. Outro ponto que nos preocupa muito, né, é esse processo de exclusão, né, de invisibilidade da população idosa, que cresce de uma maneira bastante contundente, sobretudo no meu estado, do Rio Grande do Sul, né? A população idosa hoje representa 15% da população brasileira e tende a acelerar esse processo de crescimento. Então, pensar a alfabetização, a inclusão do idoso dentro do sistema de ensino tem que ser uma política pública de educação da mais alta relevância, né? Porque tanto a legislação brasileira como o Estatuto do Idoso, né, que eu trouxe aqui no seu artigo 20, como aqui na Casa tramita o PDC 863, que é a Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Todos colocam com muito destaque o direito à educação do idoso, né? Então, nós estamos trabalhando, a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, junto com o MEC, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, no sentido de viabilizar que essa educação ela seja real, seja presente, inclusive rompendo com os preconceitos, né, que é muito presente na nossa sociedade, de que o idoso, né, perdeu sua capacidade produtiva, então ele é descartável, né? Nós trabalhamos com a lógica do direito, dos direitos humanos da pessoa idosa, mas também que eles sejam sujeitos da ação, sujeitos da história, que têm uma contribuição importantíssima para dar para o país, e por isso eles devem ser considerados dentro das políticas educacionais do nosso país. A senhora falou da questão do preconceito. Eu sei bem disso porque minha avó foi uma alfabetizada tardiamente e ela tinha muita vergonha de ir para a escola, né? Ela se dizia, olha, mas eu sou muito velha, como é que eu vou chegar numa escola? Às vezes tem pessoas mais jovens e tudo, né? E aí gera uma evasão escolar. A gente consultando os dados do IBGE, a gente percebe que essa insegurança acaba gerando dados de evasão escolar de idosos também preocupante. A senhora acha que seria importante haver algum tipo de acompanhamento pedagógico, algum tipo de acompanhamento psicológico, para que essas pessoas tivessem mais condição de enfrentar essa situação? Sim, por óbvio, as escolas devem ter toda uma estrutura de acolhimento, né, dos idosos, mas também
formar professores preparados para atender, né? Alfabetizar, trabalhar com esse público que volta para a sala de aula. Alguns chegam pela primeira vez na sala de aula já com uma história de vida, com saber, né? Com uma sabedoria já construída, e que o processo de alfabetização, de letramento, obviamente vai ser muito distinto em relação a uma criança de 6 anos ou ainda um jovem de 15 anos que está dentro do sistema de ensino, né? Por isso a gente propõe aqui hoje, propõe o debate, né, em torno da inclusão dos idosos no sistema de ensino através do EJA, que a gente propõe que o EJA não seja mais tão somente educação de jovens adultos, educação de jovens adultos e idosos, EJAPI, tá? Justamente para pensar dentro do sistema uma metodologia de acolhimento e formação dos idosos, né? Eu vou voltar novamente nos dados do IBGE, estou me repetindo um pouco em relação a isso, mas é porque eu acho que chama muita atenção. Consultando a última pesquisa, que foi de 2019, a gente vê que mais de 50% dos idosos analfabetos são negros, né? Pessoas negras e também pobres, então assim, de classes sociais mais vulneráveis. Eu só acho que é importante avaliar isso também por essa perspectiva, tentar buscar formas de alcançar essa população, tendo em consideração que são pessoas vindas desse segmento? Sim. As desigualdades raciais, né, fruto do racismo estrutural, ela está presente em todas as faixas etárias, né, da nossa população. Obviamente que isso reflete com muito mais ênfase, né, quando a pessoa está chegando, né, numa idade bastante avançada. Então, você citou, né, que o Norte e o Nordeste têm um maior índice de analfabetismo entre a população idosa. Isso é fato porque também foram regiões do país que, ao longo das décadas, né, foram, né, negligenciadas em muitos aspectos, né? E o acesso à educação, né, por exemplo, ele ainda não chega em todos os recantos do nosso país, né? Então, isso reflete, por óbvio, na composição dessa população, né, que na sua maioria são negros, assim como diversos outros indicadores do nosso país apontam, né? A maioria dos pobres, os pobres dos países têm cor, são negros, né? Os analfabetos são negros, os que recebem menos salários são negros, os que estão no mercado informal, sem acesso ao mercado formal de trabalho, são negros, os que recebem os menores salários são as mulheres negras, e isso obviamente vai refletir na população idosa, né? Esse quadro, essa pirâmide de desigualdade se reflete inclusive na educação. A gente também constata um quadro grave de analfabetismo de idosos na zona rural. O Estado brasileiro está agindo de alguma forma para diminuir esse quadro, para melhorar esse quadro? Nós vamos estar debatendo, inclusive, isso, né? O acesso à educação no meio rural, que a gente sabe que é mais difícil, né? Eu sou uma pessoa oriunda do meio rural, fui alfabetizada no campo, né? E nós sabemos que não é fácil, né? Primeiro por conta das distâncias, né? As distâncias e as próprias condições de vida, né, do campo. Um pequeno proprietário, uma pessoa pobre ou simplesmente um trabalhador do campo, né, tem mais dificuldades de acessar a educação. E a gente vê mesmo em estados da região sul, como o meu estado, Rio Grande do Sul, né, depende de uma série de mecanismos, né, de transporte escolar, de uma escola que atenda, uma escola próximo, e também, né, no caso do adulto e do idoso, né, que trabalha na lavoura, também o próprio trabalho impõe limites para que possa acessar a escola, né? Então, realmente é mais difícil o acesso à educação no campo, né? Mas estamos trabalhando para que
essa política chegue também no meio rural. Mas, Marcelo, eu acho que ainda o mais importante, né, de ter a política é de romper com o preconceito que está, com a discriminação que está presente no imaginário e nas práticas de uma sociedade tipo a nossa, que vê na terceira idade, no idoso, né, um ser improdutivo, né, que está muito vinculado à produção. Tu te aposenta, é um objeto descartável. Então, nós temos que mudar essa mentalidade, que o idoso é uma figura presente, um ser presente cotidianamente na nossa sociedade, nas nossas famílias, sobretudo numa sociedade que se encaminha para o envelhecimento, né? Hoje a gente já tem uma mudança na pirâmide etária no nosso país, onde em alguns estados, como o meu estado, Rio Grande do Sul, a gente já não tem mais uma base de crianças de 0 a 14 anos, enfim, né? Hoje nós temos mais idosos, pessoas com mais de 60 anos do que crianças de 0 a 14 anos, né? Então há uma mudança na pirâmide etária no nosso país e que os governos, o Estado, a sociedade precisa considerar, né? Então, em poucos anos, né, nós já estaremos, né, num outro patamar, né, da presença de pessoas com mais de 60 anos no nosso país, né? E a educação tem um papel determinante nesse sentido, tanto no letramento, na alfabetização, mas também no letramento digital, né, que para mim é um instrumento importantíssimo para romper com o isolamento e promover a integração e o acesso a serviços da pessoa idosa que muitas vezes reside sozinha. Deputada, nosso programa está chegando ao fim. A gente sabe que essa luta pela redução do analfabetismo é uma coisa que já vem de décadas, de séculos, é uma luta que não vai terminar agora, mas eu desejo que a senhora tenha muita sorte aí nessa busca, porque eu acho que é uma questão até partidária e eu acredito que está todo mundo buscando aí a melhoria da qualidade de vida dos nossos idosos brasileiros. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Marcelo. Esse é um tema de maior relevância. Ele é um problema de Estado, né? Do Estado brasileiro, de pensar em equipamentos públicos, de diversas, tanto na saúde como diversas outras áreas, mas sobretudo na educação, que atenda essa população tão importante para o nosso país. Muito obrigado, deputada. E se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.